Oi, macumbeiro, oi, macumbeira, oi para você que não é nem macumbeira nem macumbeira, mas que está me seguindo porque gosta do que eu estou falando. Você sabe quem eu sou, Newton Almeida, sacerdote do Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda que fica no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará, promovendo uns debates sobre mitos africanos. Hoje falaremos do orixá Nanã e é por isso que eu estou vestindo roxo, que é a cor dela. Roxo, lilás são as cores de Nanã. Mas a gente vai falar depois que o Cambono tocar a vinheta. Cambono, toca a vinheta, por favor. O Cambono tocou a vinheta e a gente sempre fala que baseamos nossos estudos nesse livro aqui, olha. Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, da editora Companhia das Letras. Antes de falar do mito de Nanã, preciso esclarecer que Nanã é a divindade mais antiga, considerada o orixá mais velho do panteão africano. Tá? Nanã, ela é reverenciada no panteão Yorubá, mas ela migrou do panteão Jeje por várias razões, tá? Sincretismo entre as regiões, entre as religiões, guerras intertribais, espólios de guerra. Alguns voduns migraram para o panteão Yorubá, como Nanã, como Oxumari, como Euá, como Omulu, como Ossan. E aí, ao longo dessa trajetória, dessa diáspora, a gente entende como Nanã o orixá mais velho, que é a mãe desses todos os outros. Tá? Nanã é entendida como mãe de Omulu, Oxumaré, Euá e Ossan. Isso tudo é a mitologia explicando. O negócio é que Nanã ela era vista, ela foi reconhecida como uma deusa muito antiga, participante da criação do mundo dentro da cultura Jeje. E quando ela migrou para o panteão Urubá, já existia o Olodumare como Deus Supremo. Então ela não entrou no panteão como um Deus Supremo, ela entrou como um orixá, mas um orixá fazendo parte aí do panteão. Ela é ligada à chuva, à lama, às águas que correm por baixo da terra. Ela rege o renascimento. Por isso que ela é a dona dos grãos. Os grãos na terra úmida, eles eclodem. Nanã é a senhora dos grãos. Nanã é a senhora da morte, por ser um orixá muito antigo, de sabedoria e com muitos mistérios femininos. Ela é associada à morte, ao mistério da morte. Ela é vista como o próprio portal da morte. Enquanto mãe de Omulu, eles sempre são vistos sempre juntos, cultuados juntos, Omulu, orixá das doenças. Mas Nanã não é só isso. Nanã é todo um mistério do feminino, da sabedoria. Nanã é um orixá de justiça. Nanã é muito interessante. E dentro desse mito de hoje, a gente vai ver que Nanã emprestou o barro para que Oxalá criasse o homem. Como que é esse mito, Pai Newton? Lá na criação do mundo, tá? Aconteceram várias coisas. O negócio é que lá no finalzinho coube a Odudua criar o mundo e a Oxalá criar o homem. E aí Oxalá tinha a missão de criar o homem. Só que ele estava tentando e não conseguia. O material que ele usava não estava funcionando. Ele tentou fazer de ar, era muito rarefeito, sumia na mão dele. Tentou fazer de madeira, era muito duro. Tentou fazer de pedra, era pior ainda. Tentou fazer de água, de fogo, de tudo, de vinho, de dendê, nada funcionava. Nanã, observando aquilo, sugeriu, pegou lá, Senhora da Lagoa, Senhora da Lama, ela foi lá e pegou o barro do fundo do lago, sugeriu que Oxalá fizesse o ser humano daquele material.
ele tentou e deu certo. Tá? Entra aqui também uma figura interessante chamada Ajalá, porque Oxalá fez o corpo. Ajalá, um outro orixá também da criação, um oleiro, um artesão divino, criou a cabeça. Então não se diz que Ajalá cria cabeças, tá? Guardem essas informações aí. Então, o homem estava criado, aquele boneco de barro estava criado. Uma vez criado, corpo e cabeça, Olodumare, Deus Supremo, pôde então soprar e dar a vida. Então, Oxalá criou o homem a partir do barro que Nanã emprestou. E Olodumare soprou a vida. E o homem foi criado. Porém, tem uma condição. Nanã disse: eu emprestei meu barro. Ao final da vida, esse barro volta para mim. Ela recebe de volta o que é dela. Acabou. O que é que esse mito quer falar para a gente? O óbvio, né? O homem veio da Terra, para a Terra ele volta. Isso está na cara, isso aí é muito óbvio, né? Até muito raso para falar que o mito está falando isso. É lógico que o mito fala isso. Mas o mito fala que o corpo é um empréstimo. Nanã, né, emprestou o barro dela. Então o mito fala da responsabilidade que a gente precisa ter com relação ao nosso corpo. Fala também que Olodumare soprou e a partir daí o homem respira, a partir daí o homem vive. Enquanto você respira, você repete o tempo inteiro o ato da criação. Então a vida ela é uma dádiva, você precisa cuidar dela. O suicídio é um interdito muito sério porque você interrompe aquilo que Deus lhe deu. Então a gente precisa olhar essa responsabilidade para com o corpo, que não é nosso, para que a gente possa, enfim, ter uma boa finalização e finalidade com o uso desse corpo. Fala que Nanã pediu de volta o que é dela. O barro volta para a origem dele. O mito está falando, além disso tudo, lei do retorno. Tudo volta para a sua origem. O barro do qual nós somos feitos volta para Nanã. E tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, até o que você não faz, ações e não ações, elas sempre voltam para o ponto de partida. Então, mais uma vez, a responsabilidade sobre os seus atos. Sua felicidade, sua infelicidade, você participa nisso também. Não somos joguetes na mão dos deuses. Somos responsáveis por aquilo que criamos em nossa vida. Fala também, está um pouquinho mais profundo, fala sobre o perigo do dogmatismo. Sabe quando você insiste em que as coisas só são do seu jeito? Esse é um perigo que esse mito nos alerta. Lembra que Oxalá tentou fazer o homem de ar, de pau, de pedra, de água, era um único material e aquilo não funcionava? Só funcionou quando ele usou barro, um contraste. Não é água e nem é terra, é um meio termo. A individuação se dá quando você se permite as diferenças, quando você permite o contraste. Enquanto você insiste em posturas rígidas, fixas, você não cresce, você não individua. E aí esse mito fala sobre essa importante postura de se permitir o aprendizado. Foi o barro que nos permitiu termos vida a partir, lógico, do sopro de Olodumare. E Nanã pega de volta o que é dela. Nanã é conhecida como aquela que só pega o que é dela. O que é nosso é nosso. O que é dela é dela. E na morte, quando Nanã pega o que é dela, ela só leva o material que ela emprestou, o barro. Quando você morre, todo mundo se iguala. Títulos, honrarias, posses, dinheiro,
Nada disso você leva. Você leva o que você construiu para o teu ori. Honra, teu caráter, tua sabedoria, teu conhecimento, isso você leva. Que você cresceu enquanto ser humano, você leva. Nanã leva de volta o barro dela. Mas o que você construiu de material na Terra fica. É um mito muito pé no chão para a gente pensar na nossa postura e respeitar o corpo que a gente habita. Boa reflexão para você. Nos vemos no próximo mito. Tchau.